eu tenho falado com você dentro dos 6 capítulos do livro de Efésios, porque Efésios é o livro que fala para crentes que vão possuir as bênçãos nas regiões celestiais. Não é para qualquer tipo de crente, são para crentes que sabem que oração e adoração e palavra, quando eu digo palavra, eu digo de mensagens como a que você está acostumado a ouvir num domingo. Essas 3 coisas não são suficientes. Diga bem forte isso, diga: não é suficiente. Veja, se tudo que você faz é vir num culto como esse, onde vai ter um profeta, e você é reanimado, você não tem noção do quanto que a tua vida está sendo prejudicada. É como você passar comendo a vida inteira carboidrato e não alimentar-se de fibras e não alimentar de outras vitaminas, porque tudo é uma combinação necessária para o teu corpo. Aliás, te diria que é muito triste ver que alguns aqui dentro hoje estão consternados, estão com raiva de si mesmo e bravos com Deus, porque Deus te fez uma promessa, ela não se cumpriu e a culpa é tua, porque quando você deveria aprender como alcançá-la, você não alcançou. Deus te diz onde você vai chegar. Como você vai chegar lá depende do quanto você procura buscar da palavra de Deus. Existem 3 moedas na tua vida: tempo, dinheiro e conhecimento. Se você não tem um desses dois, se você não tem um desses 3, use os outros 2 para buscar. Se você não tem tempo, use o seu dinheiro, o seu conhecimento, contrate alguém para te ajudar a poupar tempo. Se você não tem dinheiro, use o seu conhecimento e o seu tempo. Qualquer coisa que você quiser alcançar, você vai ter que usar esses 3. Culto de ensino é um dia onde você vem e gasta esses 3. Você gasta dinheiro para vir para cá, para ter conhecimento, para economizar tempo na sua vida. Então, eu não consegui terminar a semana passada por culpa tua, porque você é muito bom. Porque se fosse em outra igreja, eu tinha acabado tudo semana passada. Eu tinha planejado uma quarta-feira para cada capítulo. Eu não consegui, porque igreja boa, a gente fala mais do que tinha programado. Porque é assim, quem determina a qualidade é você, não sou eu. É você quem controla o nível da unção, não tem nada a ver comigo. Então, só para a gente terminar os últimos versos, abra comigo e eu quero que você anote algumas últimas coisas para que você entenda, porque a primeira coisa que a gente falou no capítulo de Efésios, capítulo 1, a gente falou sobre, me dá a referência de PA, a gente falou sobre a riqueza do crente. Qual que é a riqueza do crente? A riqueza do crente é o amor de Deus. Agora, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor que te traz 4 poderes. Lembre, quais são os 4 poderes que o amor de Deus trouxe para você? Poder para ressuscitar, poder para promover, poder para estabilizar e poder para dominar. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós, é esse o poder que tem. Você tem que reivindicar o poder que você tem que compreender ele, para que você pare de ficar fazendo orações idiotas e bestas, orações estúpidas que estão te levando a gastar tempo e você deveria estar fazendo outras coisas. Uma dessas orações é dinheiro. Crente não ora por dinheiro. Dinheiro é consequência de instrução. Provérbios diz: pobreza e vergonha virão sobre quem não obedece à instrução. Se você não tem dinheiro, quer dizer que você perdeu alguma instrução da palavra de Deus. Uma delas é compreender qual que é a tua maior riqueza. A tua maior riqueza é o amor de Deus. Agora, que amor que é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sim, esse não é o presente de fato, esse é o meio pelo qual o presente veio. Jesus veio para que você tivesse 4 poderes, que eram os 4 poderes que Adão perdeu. Poder de ressuscitar, poder de promover, poder de estabilizar e poder de dominar. Você lembra isso aqui? Diga amém. Quarta-feira passada saindo, teve um pessoal ali que falou: pastor, se o senhor quisesse, a gente ficava até meia-noite aqui aprendendo. Eu gosto de ouvir isso, porque são pessoas que reconhecem que a vida atrasa pela falta de conhecimento. Meu povo pecou porque lhes faltou conhecimento. Quando você aprende a amar o conhecimento da palavra de Deus, você vê imediatamente coisas mudando na tua vida. A pior coisa é você ser do tipo de pessoa que acha que uma palavra de Deus vai mudar o teu dia amanhã. Não vai, é a forma como você aplica ela. Mais do que isso, é a forma como você conhece ela. A parte da palavra de Deus que funciona é a parte que você crê. E a parte que você crê é a parte que você pratica. Você só pratica uma parte da palavra porque você foi explicado sobre ela. Quando você aprende sobre o poder da vida e da morte que estão na língua, você entende que isso não é poder da força mental. Isso não é poder do pensamento positivo. Buda não pode te trazer vida, Confúcio não pode te trazer vida. Se eles tivessem que fazer isso, Jesus não era necessário. Só Jesus te traz vida abundante. E Ele te traz uma vez que você entende que o poder que estava sobre Ele, Ele deu de graça para você. Não veio por obras para que você não se glorie nelas, mas veio de graça.
Essa série é tão poderosa que é impossível a tua vida não mudar radicalmente dentro de um mês. Radicalmente. Principalmente as tuas finanças. Se você compreender ela. Então, para a gente terminar aqui os últimos versos, Efésios 2, e aí eu já passo para o pastor Djalma, e fique em paz que antes da meia-noite a gente acaba. Amanhã é feriado. Vou tentar lembrar um pouquinho de você do que a gente falou, tá bom? Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Vivificou o quê? O seu espírito, porque você é espírito, você não é o seu corpo. Você é feito à imagem e semelhança de um Deus que é espírito, e você é espírito. O seu corpo é a parte que recebe o teu espírito. Por isso que primeiro Deus sempre vai lidar com o espírito. Você é curado no espírito, você é próspero no espírito. Teu corpo pode ter déficit de atenção, teu espírito não, teu espírito é perfeito. Teu corpo pode ter síndrome de Down, teu espírito é perfeito. Então você é espírito, ele vivificou essa parte em você, e essa parte muda todas as coisas externas. Lembre isso, amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Quer dizer que você é por fora um reflexo do que você é por dentro, não tem como você negar isso. Se você é rico por dentro, você em questão de tempo você enriquece por fora, em qualquer área. Um casamento falido fora é consequência de uma questão espiritual, é tudo espiritual. E o que Cristo fez? Ele vivificou, ele trouxe vida para essa parte morta. Por quê? Porque essa parte estava separada de Deus. Morte não é fim, morte é separação. Morte é separação do seu espírito, do espírito de Deus, e do seu espírito do corpo. Quando você morre fisicamente, não quer dizer que você vai dormir. Você morre fisicamente e fica consciente, você vai para o céu consciente. Não é a doutrina espírita. A doutrina espírita acredita que o espírito pode voltar, e a Bíblia é clara, ele não volta porque só existe um intermediador e um mediador e um intercessor. Somente alguém pode falar do teu futuro, do teu passado, e esse é Jesus. Só ele que é o nosso mediador e nosso intercessor. Mas a questão de você morrer e ter consciência de que morreu, e você ter participação com Deus, isso é fato. Ausente do corpo, presente com Deus. O que dorme é o seu corpo, não o seu espírito, porque espíritos não morrem. Lúcifer nunca vai morrer, porque ele é eterno, os espíritos são eternos. Então, ele vivificou essa parte morta em você. Você estava separado de Deus. Você estava separado de Deus. Verso 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás está no ar. E aí é aquilo que eu te falei, que você tem que compreender que uma das razões pela qual Jesus te fala para orar no quarto, é porque o quarto é o lugar onde ele não vai ouvir a tua oração, porque ele está no ar. Satanás está no ar, Satanás não está no inferno. Valorize a oração no teu quarto. No teu quarto ele não entra da mesma forma que o anjo da morte não entrou na casa que tinha o sangue do cordeiro. Por isso que a gente tem problema com mídia, por isso que Satanás ataca as nossas crianças pela mídia, pelo ar. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que toda vez que ele vai fazer, eu estou falando rápido que é para poupar tempo, toda vez que ele vai fazer uma live, uma transmissão, algo começa a trabalhar para poder cair a transmissão. Por quê? Porque Satanás está no ar. Isso explica tsunamis, isso explica tudo. Mas lembre, Deus sempre está acima dele. Ele está no segundo céu, Deus está no terceiro céu. Diz aí para alguém que está do teu lado: o diabo ainda é o diabo de Deus. Quer dizer que Deus ainda manda no diabo. O diabo está no céu, mas acima dele ainda está Deus. É por isso que você tem que vigiar com o que você fala. Ele ouve no ar. Ele ouve no ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quer dizer que todo mundo que nasce não nasce crente. Para de falar, eu sou de um berço evangélico. Não existe berço evangélico. Todo mundo nasce no pecado. Prova disso é que teu filho, ele mente e ninguém ensinou ele a mentir. Por quê? Porque o pecado já está em nós nascemos do pecado. Não existe berço evangélico, existe lar evangélico. E se tu não entende que tu era farinha do mesmo saco que eu, tu nunca vai quebrar o teu orgulho. Porque você estava igualzinho eu, destinado ao inferno. Éramos filhos da desobediência, andávamos igual o diabo mandava. O diabo mandava, a gente fazia o que ele mandava. Não olha para mim com essa cara tua de arrogância e prepotência, que eu vou arrancar o teu aplique, vou arrancar a tua peruca. O bando de gente aqui, como se você fosse melhor do que eu. Cala a tua boca e vai se converter. Tu veio da onde eu vim e você tem a mesma posição que eu tenho. Não tem nada em você que me difere, a não ser
que um anda mais na palavra do que o outro, mas o sangue de Jesus te lavou igual me lavou. Hoje nós somos todos filhos de Deus, e em Deus não existe mulher, não existe homem, não existe escravo, não existe livre, Por que eu falo isso? Porque a igreja não cresce porque há um bando de competição. Eu sou melhor do que você, e ele, cala a boca, tu era farinha do mesmo saco. Mas tem que mandar calar a boca mesmo. Tu estava encapetado e eu também estava. A igreja não cresce por conta do excesso de orgulho de que eu sou melhor, você é melhor. Cala a boca, pai. Diante de Deus só existe um, filhos de Deus. Mas ninguém. Uns filhos eles usam mais, porque andam na palavra. Outros ele usa menos, mas o amor é o mesmo. Não há nada que ele ame mais em mim do que ame em você. Ele pagou o mesmo preço por mim e por você. Então por que eu tenho uma vida talvez melhor do que a tua, ou você tem uma vida melhor do que a minha? Está vendo por que você não tem que invejar a minha vida? Você não tem que invejar a minha vida, porque se tu fizer o que eu fiz, tu vai ter o que eu tenho. E se eu fizer o que você fez, você vai ter o que eu tenho. Eu vou ter o que você tem. Porque a ideia desse texto é o seguinte: o que é o capítulo 2? O capítulo 2, Paulo está falando que não há razão para crente ficar brigando com crente. Porque a nossa função é, eu vou melhorar a tua vida porque Deus melhorou a minha. Eu vou te ajudar a melhorar no teu casamento, porque eu vim de onde você estava. Eu vou ajudar você a melhorar na tua saúde. E se a gente fica olhando com um olhar de superioridade, é o que o diabo mais quer. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o verso mais importante. Muito crente está preocupado com a posição, com a condição, perdão. O que importa não é a tua condição, é a tua posição. Qual que é a tua posição? Se você foi nascido de novo, você está sentado com Jesus nas regiões celestiais. O que isso significa? Quando um juiz senta no tribunal, ele decide tudo sentado. Quer dizer que Deus te deu poder, através da ressurreição de Jesus, para decidir tudo o que se passa nessa vida. Ele te deu poder. Eu sei que você não gosta de falar isso, porque você põe muito mais culpa no diabo do teu fracasso do que assumir que você não anda direito, operando no poder que Deus te deu. E o diabo já está vencido. Para de dar mais moral para o diabo, que o diabo tem. Há um poder em quem nasceu de novo, que é, ele está sentado. Você não sabe que você tem esse domínio. Por isso que você veio para cá. Porque se eu desperto a tua visão para te mostrar o poder que você tem, você vai parar. Meu Deus da glória. Me arranca a cabeça agora. Você vai parar de ficar implorando pelas pessoas para elas darem para você o que Deus já te deu. Ai, me ame. Deus já te ama. Ai, me ajude. Deus vai te ajudar. Deus, irmão, é difícil ser Deus, porque toda noite você tem que pedir para Deus uma coisa que Ele já te deu há 2.000 anos atrás, mas você não sabe. Ele já colocou você sentado, quer dizer que eu quero você estável, eu não quero você com a cabeça perdida, eu não quero você desesperado de onde vai vir o dinheiro, eu não quero, se você se comporta assim, é porque você ainda é um gentio. Os judeus, aqueles que foram enxertados, aqueles que são meus filhos, eles não se preocupam mais com as coisas desse mundo, porque eles estão sentados, quer dizer que eles têm domínio. Eu vou falar de novo, não adianta você querer dizer que você é muito crente se você se preocupa por conta de qualquer dinheiro. Você esqueceu que a tua condição diz que você não tem dinheiro, mas a tua posição diz, você já tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e toda bênção ela é espiritual. Dinheiro vem através de uma ideia, dinheiro vem através de uma estratégia, solução para o teu casamento vem através de uma ideia, solução para educar teus filhos vem através de uma ideia, é tudo espiritual, porque ninguém rouba o que é espiritual. Então se você já tem toda essa disposição, o que eu estou tentando fazer você entender é o seguinte: para de andar desesperado, sendo que Deus te chamou para viver sentado, sentado, sentado. A tua fé tem que causar raiva nas pessoas. Elas têm que estar puxando o cabelo e você está, eu estou de boa. Estou de boa. Por quê? Eu sei quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sou Manuel, eu sou Cristo. Eu sou Cristo. Eu sou cristão, pequeno Cristo, a unção dele está sobre mim. A vida que eu vivo já não vivo mais eu. Essa vida não era do Manuel, era do Manuel até eu me batizar. Hoje o diabo me olha e ele não teme o Manuel, ele teme o Cristo dentro do Manuel.
É isso que é ser cristão. Veja, esse dedo não é o dedo do Manuel, esse dedo ele é o Manuel, porque esse dedo tem meu nome. Se você faz parte do corpo, você não tem vários nomes, você tem um nome. O diabo tem o teu nome, qual que é? Cristo. A vida que você vive é Cristo. Desculpa, isso aqui não é para o... Ok, eu escandalizei alguém. Antes de sair por aí falando que é heresia, vai ler a Bíblia, tá bom? Vai te converter, mas tudo bem, vamos continuar. Hoje eu tô. Mas, só para a gente continuar. Qual que é a posição que Deus quer que você viva? Sentado. Diga bem para alguém, crente desesperado está dando mau testemunho. A maior diferença que causa um crente no mundo é que o mundo está desesperado, não sabendo o que vai acontecer. O mundo tem medo da morte, o mundo tem medo da pandemia, e o crente, quando entra no medo do mundo, está dando mau exemplo de crente, porque o crente entra lá sentado. Sentado significa, eu vou ficar descansando. Descansando onde? Na obra de Jesus, eu sei do que Ele fez. Ele pagou o preço para me salvar do quê? Da maldição da lei. Mas em qual área? Em todas. Ele pagou o preço para livrar o meu espírito, para livrar as minhas emoções, para livrar as minhas finanças. A última coisa que Ele fez foi pagar o preço só para me levar para o céu. Ele pagou o preço para me levar para o céu e para me viver o céu aqui embaixo. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por que a maioria dos crentes se ofende quando a gente fala de prosperidade? O evangelho que não prospera não é o evangelho de verdade, porque o evangelho te faz viver o céu aqui embaixo. Há uma renúncia, há um preço a ser pago, mas você é embaixador de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu tem doença, no céu tem falência, no céu tem desemprego. Por que você se ofende quando a gente fala de prosperidade? Porque você assimilou prosperidade com dinheiro, e é muito mais do que isso. E você não compreende a plenitude do que foi a obra do Calvário. Restaurar uma prosperidade que Adão perdeu, de domínio. Eu estou falando isso aqui até você ficar com raiva de você mesmo e sair daqui hoje decidido a voltar a exercer domínio na tua casa e repreender todo o espírito de enfermidade da tua casa, todo o espírito de enfermidade sobre os teus filhos, aprendendo... Oh meu Deus, desculpa, sacode alguém com educação, pergunta para essa pessoa, você entendeu quem você é, cara? Ah, você entendeu quem você é? Tu é cristão. A unção que estava nele está em você, e não há razão para você estar desesperado. Pastor, mas eu não sei o que eu faço. Se você andar na palavra, se você obedecer a palavra, você vai ter o que a palavra diz. Vamos lá, você está sentado na região celestial, sim? Mas você está sentado aqui também, não está? Quer dizer que o quê? O que está sentado na região celestial? O teu espírito, quem você é de fato. Teu espírito domina, por quê? Porque a vida que você vive hoje, você vive em Cristo. Significa que você, para liberar bênçãos, tem que andar no mundo espiritual. Como que você anda no mundo espiritual? A palavra que eu vos digo é espírito e é vida. Quando você precisa liberar qualquer bênção no mundo físico, você tem que simplesmente obedecer o que a palavra diz. Simplesmente. Você tem que falar vida. Você tem que dar a outra tapa, a outra cara tapa. Você tem que se deixar ser perseguido. Você tem que repreender o mal. Você tem que ungir o seu rosto com óleo. Se você anda na palavra, você materializa tudo que está disponível no mundo espiritual. Pausa, deixa eu falar. Por que há tanta doença que médicos não resolvem? Porque a maioria das doenças que os médicos não resolvem são causas espirituais. Aliás, toda doença em si é uma causa espiritual. Porque tudo começa no espírito. Todas as coisas que foram feitas e se vêm, foram feitas das que se não vêm. Então é importante você lembrar o quanto que eu enfatizo que tudo é espírito, que tudo é espírito. Porque se você entende que tudo é espírito, você vai entender que é fácil você ser crente. Jesus disse, o jugo que eu dei para vocês é leve. Entenda quem você é e não faça como os outros fazem aqui embaixo. Você vai andar na contramão. Ok? Vamos continuar. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual que é esse poder que Jesus te deu? Poder para ressuscitar, subir, estabilizar e dominar. Agora lembre isso, anote isso rapidinho, e eu já estou caminhando para os outros versos e a gente termina. Os outros também são bem fáceis de explicar. Anote isso, condição é temporária, posição é eterna. Se você hoje receber um Pix, amanhã você vai ter que lutar para ter outro Pix. Se você for curado hoje de um caroço, amanhã você vai ter que lutar para manter a tua saúde, porque condição passa. Posição é eterna. Qual que é a tua posição?
eu e você somos filhos de Deus. Deus nos vê como Cristo, tanto que Ele fala, não ore em teu nome, ore em meu nome, que é o nome da vida que você vive hoje. Não venha falando, assim te pede fulano, não diz assim em nome de Jesus te peço. Então entenda isso, se você que é crente entende que a tua posição é maior do que a tua condição, você nunca vai deixar mais ninguém te humilhar por conta do que você não tem. O que você não tem é uma condição, a posição diz, você tem tudo, anda na palavra que daqui a pouco você vai mudar a tua condição, daqui a pouco você vai casar, daqui a pouco você vai ter um filho, daqui a pouco você vai prosperar no seu ministério, tudo que você não tem nos olhos físicos, se você trabalhar com os olhos da fé, você consegue materializar. Não se deixe humilhar por conta do que você não tem, amém? Diga para alguém que está do seu lado, você é bilionário e não sabia disso. Não, vou melhorar. Diga para alguém que está do teu lado, você tem toda a saúde do mundo e não sabia disso. Você tem toda a alegria do mundo e não sabia disso. Mas se eu não tenho e não vejo, como é que eu sei que eu tenho? Se eu sei que o Espírito dele me vivificou e que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, se eu ando na palavra, tudo que está no espiritual se materializa. Você entende isso? Diga amém. Amém. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Significa o quê? Que o que Deus vai fazer? Deus vai mostrar para o mundo através de você o poder dele. Deus vai te abençoar para dizer, está vendo quão rico e poderoso eu sou? Não ele, eu. Não podia ter filho ela, eu dei um filho para ela. Ninguém arrancava da depressão, eu arranquei da depressão. Não tinha estudo, nada, eu dei um bom trabalho. Significa que Deus vai te abençoar e vai te expor. Lembre em Atos 3, quando Pedro e João curaram um coxo na Porta Formosa, quando ele pulou e entrou no templo, o que disseram? Não era aquele que estava na Porta Formosa pedindo esmola? O que isso significa? Que é isso que Deus acabou de dizer que vai fazer com você. Ele vai fazer aquilo que você não podia fazer, você passe a fazer, para que no final das contas todo mundo saiba, ele faz hoje e não foi por força nem por carne, mas foi pelo Espírito de Deus. Ah, mas eu estudei, mas ele fez faculdade, teve gente que fez mais do que ele, não conseguiu metade do que ele conseguiu por conta de Deus. Deus vai te abençoar e vai te exibir para que ele tenha glória, tá bom? É isso que ele vai fazer na tua vida. Verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, salvo aonde? Você é salvo em todas as áreas da sua vida. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. O que é a palavra feitura? A palavra feitura no grego significa poema. O que você é? Você é o poema de Deus. E Deus não terminou de escrever a tua história. Para de ficar desesperado e querendo acabar com algo na tua vida e se suicidar. Não, mas eu não quis me suicidar. Quis abrir mão de um projeto, foi Deus quem deu o projeto, está causando suicídio. Deus ainda não terminou. Você pode estar, olha bem para minha cara, olha bem para minha cara. Se você entende que eu acabei de falar, o que o apóstolo Paulo está dizendo, você é feitura, no grego, você é um poema de Deus, você tem que lembrar que é por isso que ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou quem diz como a tua história termina. Você está passando uma fase ruim agora, fica quieto, não dá ouvido para o diabo, cala a tua boca. Se for para abrir a boca, abre a boca para me adorar e não para falar maldição sobre a tua vida. Eu não terminei com a tua história, me adore, fique firme na fé, eu ainda estou escrevendo o teu futuro. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha para alguém e diga para essa pessoa, Deus ainda não terminou comigo. E uma das coisas que Ele está fazendo no meu poema é escrevendo algo que vai surpreender as pessoas, fazendo as pessoas verem que aquilo que me dominava, hoje eu domino. O diabetes me dominava, hoje eu domino o diabetes. A falência me dominava, hoje eu domino, meu Deus da glória. A depressão me dominava, hoje eu domino a depressão. Ok. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andar. Anote isso aqui, porque isso é importante. Eu não te expliquei semana passada. Que boas obras que é essa que a Bíblia está dizendo que Deus te preparou? Não é atravessar uma velhinha do outro lado da rua. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer algo bom, não sendo crente. Essas boas obras Deus te deu vida para que você vivesse o propósito dele, que ele estabeleceu sobre você antes que você nascesse. Agora, qual que é esse propósito? Que você glorifique o nome de Deus.
Essas são as boas obras. Porque até o ímpio faz coisa boa. Veja o Gandhi. O ímpio, qualquer um que não tenha Jesus como seu salvador, o ímpio. Há muita gente boa indo para o inferno, porque o céu não é lugar de gente boa, o céu é lugar de gente santa. Tem gente que é mal a vida inteira, no leito de morte se converte e vai para o céu. Quais são as boas obras que Deus te preparou? O propósito dele. E dói o coração ver que muitos de vocês querem ser uma cópia, e Deus te chamou para ser um original. E Deus pagou um preço de cruz para te dar poder, para você vencer qualquer barreira aqui embaixo, para você ser o original e você quer ser os outros. Ah, eu não sou os outros. Claro que é. Você quer ser o que os outros querem que você seja para todo mundo te amar. Quando você é original, muita gente te odeia, pouca gente te ama no início. Eles vão falar, não gosto do jeito que você fala, não gosto do jeito que você prega. Cala a boca, o problema é teu, Deus me fez assim. Deus me deu esse propósito. Não gosto do jeito que ele ensina. Cala a boca, o problema é teu. Tem gente que gosta de mim. Eu sempre falo isso. Quando você assume a tua diferença, Deus manda os diferentes para a tua vida. Tu nunca vai ter uma igreja cheia se você continua sendo o pastor da esquina. E tu nunca vai ter a tua empresa cheia se você faz o que a empresa da esquina faz. Qual que é o propósito que Deus quis para aquela empresa? É assim que uma empresa do reino de Deus trabalha. É assim que um jogador do reino de Deus joga. É assim que, meu Deus da glória, é assim que uma influencer do reino de Deus trabalha. É assim que um profeta de Deus trabalha. É assim que um homem de Deus trabalha. Meu Deus da glória. Ok? Essas são as boas obras, tá bom? Aliás, deixa eu te dar uma dica que eu sempre digo e talvez você esqueceu. Como é que eu sei qual que é o meu propósito, pastor? Simples. O que te revolta é o que Deus te deu vida para resolver. Porque se revolta você é porque não revolta os outros e os outros estão acostumados com aquilo. O que revolta você? Revolta com você divórcio? Revolta com você depressão? Para mim, revolta com você crente que não entende a obra do Calvário perfeitamente? Só fala do céu, do céu, do céu, e a igreja está cheia de gente indo para o céu, ninguém trazendo mais um para ir para o céu. Porque a gente acha que tem aqui embaixo uma vida de sofrência, de dor, e não tem nada disso. Não tem nada disso. O que te revolta é o que Deus te deu vida para resolver. Responda agora, o que te revolta? O tanto de gente dizendo que hoje é tudo síndrome de transtorno de déficit de atenção. Não nego que existe, mas nego que exista o tanto. Ele é, como é que é? Ele é autista. Existe, mas há um ponto crucial chamado fé, que reverte o que a medicina não reverte. O que te dá enjoo é o que Deus chamou para resolver. Gideão, o que te revolta? Eu te chamei para isso, varão valoroso. O que te revolta é ver a tua família entrando em perdição? Deus te chamou para ser o primeiro da tua família, a ser um grande executivo, a ser uma pessoa salva. É fácil achar o teu propósito naquilo que você odeia ver. Ok? Verso 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. O que isso quer dizer? Vou te explicar fácil. Lembra que esse aqui é um tempo onde os judeus pensavam que o crente era o circunciso. Por quê? A circuncisão é você cortar o excesso da carne, do prepúcio do homem. É aquele excesso da carne que pode trazer doença e fazer você morrer. Esse excesso você corta como sinal de que você é crente. Abraão foi o primeiro a se circuncidar, porque ele se entregou para Deus. Então a prova de que você se entregou para Deus é que você corta aquele excesso da carne que pode impedir você de reproduzir, da fimose, e pode te matar. Você corta o teu temperamento, você vai cortando o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, o teu jeito de andar, você vai cortando a tua carne. Você mostra que você é salvo do lado de fora, mas só Deus sabe se você é salvo pelo que Ele vê do lado de dentro. A gente tem uma noção se você é salvo, porque quando você é salvo, você vai se cortando do lado de fora, você vai se lapidando a cada dia que passa. Agora, Paulo diz isso aqui porque eu preciso correr. Paulo diz isso aqui por quê? Porque quem está sendo abençoado só na recapitulação, diga amém.
Paulo está dizendo isso aqui por quê? Porque nós, eu e você, que não somos judeus de nascimento ou de descendência, o judeu de descendência é aquele que é filho de mulher judia, não de pai judio. Se o pai é judeu e a mãe é uma grega, ele é ímpio, ele é gentil, ele é o resto. Nós, os judeus falavam, vocês são incircuncisos, vocês são cachorros. Essa é uma época que ninguém tinha cachorro para ser um bichinho doméstico. Cachorro era a coisa mais horrível que tinha. Era uma humilhação, era como você chamar uma mulher de vaca ou uma mulher de galinha. É a mesma coisa. Eles os tratavam como se nós fôssemos o cocô do cavalo do bandido. E de fato nós éramos. Porque Deus não havia dado para nós a lei dele. Nós não sabíamos o que era pecado. Mas Deus já havia escrito um plano para nós antes que eles soubessem. Então você tem que compreender que qualquer pessoa que te rejeita por conta de quem você é hoje, tem que se lembrar que antes que você nascesse, Deus já tinha escrevido uma história acerca da tua vida, que ninguém sabe, nem você sabe, conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo. Então, quem olhava para a gente falava, eles não têm aliança com Deus, eles não têm aliança com Deus. Vamos continuar aqui, verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente não tinha Deus no mundo. Isso aqui não dá para você entender muito bem, porque isso aqui fala de 2000 anos atrás. A gente não tinha Deus, a gente não sabia da aliança, a gente não tinha recebido os 10 mandamentos, mais as 613 leis. Então nós éramos rejeitados, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente era tão humilhado na época que Paulo escreve essa carta, que quem comesse do lado da gente tinha que quebrar o prato, porque era como você comer do lado de um cachorro. Só que Deus fez a igreja crescer muito mais por nós do que pelos judeus. Qual que é o princípio que se aplica aqui? Rejeição precede exaltação. Toda vez que você vê muita gente te rejeitando e você não se encaixa, tenha certeza, pessoa muito rejeitada é uma pessoa que Deus usará grandemente. Eu te garanto que a maioria das pessoas prósperas que eu conheço foram negadas em várias empresas para trabalho, foram negadas em várias faculdades, tiveram negação de várias pessoas no amor, tentaram se encaixar em vários ciclos de amizade, não se encaixaram. Por quê? Porque quanto mais para trás Deus te puxa, mais para longe Ele vai te mandar. Você é uma flecha na mão de Deus. Quanto mais rejeitado nós éramos, mais Deus falava, vou fazer a igreja crescer através daqueles que semana passada estavam na orgia, estavam no álcool, mas eu vou salvar eles, vou enchê-los do meu espírito, e quem olhar para eles vai falar, como é que pode? E eu vou dizer, é porque eu sou Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu pego a coisa mais pura, mais impura, mais suja, que é o barro, e eu coloco nela a coisa mais excelente, a minha imagem e semelhança, para confundir o diabo que tinha um corpo glorioso e achava que era o cara. E nisso aqui eu te ensino que o caminho para cima é para baixo, quem desce sempre sobe, mas quem já começa a subir acaba descendo. Então você lembra quem você era antes de você querer tomar glória para você. Você não era nada, você não prestava nada, eu e você não prestava, mas Deus, pela sua graça, foi com a cara da gente e falou, eu te quero, eu te escolhi, eu vou te fazer feliz, eu vou te dar uma boa casa. Ah, meu Deus da glória, eu em outro lugar já tinha dado um glória mais alto. Eu vou te encher de alegria, eu vou te encher de dons, por onde você passar abençoado será. E alguém vai olhar e vai falar, eu não aceito, mas eu te aceito, eu escolhi você, deixa quem quiser brigar comigo. Tua vida é minha, teu chamado é meu, então quem quiser mexer com você está mexendo comigo. Você não era nada, é alguma coisa por conta de mim. Diz aí para alguém que é do teu lado, teu inimigo não é teu, ele é de Deus. Porque quem te deu essa vida, quem te deu tudo isso foi Deus. Ok? Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, nós gentios que não sabíamos da palavra, por conta do sangue de Cristo fomos aproximados dos judeus. Ok? Verso 14, aí a gente parou aqui. E daqui até o fim é rápido. Aqui a gente parou. Ok? Lê o texto. Eu não consegui terminar daqui para frente. Porque Ele é a nossa paz. Está dizendo que Ele nos dá paz? Está dizendo que Ele é. Como é que alguém pode ser a nossa paz? Se essa pessoa fez pela gente o que a gente não podia fazer pela gente mesmo. Lembre isso. Olha para mim aqui, ó. No céu não entra quem tem mais ou menos pecado, entra quem tem pecado. Pecado é mancha. Essa minha blusa eu vim propositavelmente com ela, que é branca. Se cair uma gotinha aqui de qualquer material, qualquer fluido, você vai ver.
Um dos significados de ser santo significa ser puro, branco, alvo mais que a neve. O Kleber Lucas vai ficar com raiva de mim disso aqui depois. Diante de Deus não tem quem é preto, quem é branco, quem é amarelo. Diante de Deus tem quem é vermelho e quem não é. Para você que é muito carnal, não estou falando do PT, é quem passou no sangue e quem não passou. Agora, por que tem que passar pelo sangue? Lembre, somente o sangue de Jesus é puro, porque ele nunca pecou. E o poder da vida e da morte está no sangue. Agora entende isso aqui, quando o homem e a mulher pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, sim ou não? Deus deu, anote isso, só para você lembrar, Deus deu 613 ordenanças, 613 ordenanças. Deus disse, eu vou mostrar para vocês que sem mim é difícil ser crente e ir para o céu. Para vocês quererem se aproximar de mim, tem que obedecer 613 ordens, mais 10 mandamentos. Pergunta que eu te faço, você consegue decorar 613 ordens? Você consegue obedecer 613 ordens? Você sabia que se você cair numa delas, você caiu em todas? E você não pode entrar no céu? Tu vai ficar com raiva de mim, mas o que tu vai ver no céu, irmão, de gente que tu achava que não ia para o céu e vai estar lá. Mas ele pecou tanto. No céu entra quem tem um, não é quem tem muito, é quem tem um. E sabe o que ele fez? Olha bem para a minha cara, porque se eu falasse de dinheiro agora, tu dava glória. Você sabe o que Jesus fez? Ele viveu uma vida tão correta, que a forma como ele viveu e morreu, garantiu que ele cumpriu as 613 ordens, e ele tem um sangue que é puro, e se você aceita ele, ele pega o sangue puro dele, ele lava você, ele te faz ficar puro, alvo como a neve, a ponto de Deus olhar e falar, não tem pecado, pode vir para cá, tem pecado, vai para lá. Agora, pense se isso não quer dizer que ele é a nossa paz, porque quem aqui consegue dormir sabendo que você vai passar 1 milhão de anos no inferno, e mais 1 milhão de anos no lago de fogo, e mais 1 milhão de anos do lado do Exu Caveira, e mais 1 milhão de anos do lado do Hitler, e mais 1 milhão de anos por conta de um pecadozinho como a gula? Mas aí quando você entende que ele cumpriu todas as leis, e que não tem nada em nós que nos impeça de ir, aí você diz, ele é a minha paz. Estou sem dinheiro, mas ele é a minha paz. Não tenho o que comer, mas ele é a minha paz. Por quê? Porque a minha leve e momentânea tribulação vai passar, mas o que virá daqui para frente é uma alegria tão grande que eu só posso dizer obrigado, porque o que eu não pude fazer por mim mesmo, o Senhor fez, e eu não preciso ir deitar com a cabeça perguntando, aí onde que eu pequei, ele já cumpriu nele toda a lei. Ele já falou, quer ir para o céu? É fácil, me aceita. Levanta a mão, agradeça a Deus aí 30 segundos, porque você sabe que ele é a sua paz. Agradeça aí, agradeça a Deus porque você sabe que o inferno não te merece, o que te merece é o céu. Você é alvo mais que a neve. Agradeça a Deus, nada vai te impedir de ir para o céu, a não ser a falta do sangue. Mas se o sangue te lavou uma vez, ele te lava para sempre, ele é a nossa paz. Amém, graças a Deus. Verso 14 então, porque ele é a nossa paz, ele é a nossa paz. Aliás, alguém pergunta talvez assim, mas por que Deus deu 613 leis? Por duas razões. Primeiro, porque se ele não te mostrasse como que deve ser uma pessoa para ir para o céu, você não saberia o quão bom é o céu. Segundo, Gálatas vai dizer que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio era um tutor, um professor, que pegava o aluno pela mão e ensinava ele. Quando o aluno quase caía, o professor puxava ele. Quando ele quase caía, quando ele cai, ô abençoado, não, pera, calma. Ah não, tu é grande, cara, agora que eu entendi, para trás de mim. Vem cá, Fábio, você é mais magrinho. Aio, a lei. Por que Deus deu a lei? Para que a lei nos mostrasse o seguinte, que sem Deus, sem um Salvador, sem alguém que pague o preço por você, tu fica no chão. Ele deu 613 leis para te dizer, vou te provar que é impossível tu viver sem mim. Eu vou dar 613 leis para quando eu nascer numa manjedoura, tu não negar a minha aparência e falar, eu preciso de um Salvador, porque eu estou pior do que ele.
Então eu vou te dizer, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não coma isso, não faça aquilo, que é só para te ensinar a se abrir para quando eu vim. E te falar que se tu já está na pior, aceita o que vem. Se tu, irmão, que tem de gente que está na pior, e Deus dá a bênção para ele, e ele é orgulhoso e nega, rejeita. E Deus está falando, eu te dei a lei para ela ser um professor, te ensinar a aceitar a minha resolução de problema. Me aceita Jesus, larga a mão de graça, larga a mão de tentar fazer outra terapia, aceita. Sem Ele você não consegue fazer nada. Você vai ficar brincando com Deus e tentando ser crente até quando? Sem Deus você não consegue fazer nada. Ah, mas eu tenho medo de ser muito crente. Você tem que ter medo de ser muito pecador. Vamos continuar para terminar. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Que parede era essa de separação? A lei. A lei causava briga. A lei dizia, judeu não come com ímpio, com gentio. Ele derrubou essa lei, porque ele, aliás, lembre, Jesus aboliu qual lei? Os 10 mandamentos? Não. Os 10 mandamentos estão no Sermão da Montanha. Ele aboliu as 613 leis de cerimônias. Não coma isso, não chegue perto daquilo, não faça aquilo. Não, isso que ele aboliu, cumprido na carne dele. Ok? Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou seja, de gentios e judeus, fazer uma nova espécie, filhos de Deus, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Que corpo é esse? A igreja onde entra aqui o rico, o pobre, aqui entra o negro, aqui entra o branco, e todo mundo aqui é um só. Quem você é? Filho de Deus. Filho de Deus, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo ele evangelizou a paz que estáveis longes e aos que estavam perto. Veja, e vindo ele, porque é Deus quem vai até você, você não vem para Deus. O homem não tem poder de vir para Deus, é sempre Deus quem vai até o homem. Foi ele quem foi até Adão e Eva, tá bom? Porque Deus não está perdido, é você quem se perdeu. Verso 18, e aqui eu quero que você anote. Porque por ele, ambos quem? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Anote a palavra acesso. A palavra acesso aqui significa você ter uma audiência marcada com uma realeza. Através do Espírito Santo em nós temos acesso ao Pai. Agora, para mim saber que eu tenho uma audiência com o Rei, eu tenho que chegar com confiança. Eu não posso chegar tremendo. É o Rei, eu tenho que chegar com confiança. Hebreus vai dizer que nós temos que nos apresentar. Deixa eu ler para você, deixa eu ler. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que o autor dos Hebreus está dizendo. Quando você estiver no desespero, se aproxime do trono da graça com ousadia. Não é arrogância, é ousadia. Arrogância é eu sou melhor, ousadia é eu sei quem eu sou. Ousadia é o seguinte, é o filho pródigo. Pequei, me sujei, mas eu sou filho. Sou tanto filho quanto o que ficou em casa. Caí nas drogas, caí no sexo, caí no adultério, mas eu ainda sou filho. Não vivo a vida consagrada do pastor, mas sou tão filho quanto o pastor. Cadê o glória agora? Cadê o glória agora? Seu religioso. Tu vai para o inferno com a tua religiosidade, hein, cara? Ousadia. Lembra quem você é, rapaz. Agora, que ousadia que é essa? De que eu sei quem eu sou para o Senhor. Só para você entender, o que é você ter acesso? Acesso. Você lembra que Jesus estava dormindo na popa do barco e o vento estava soprando, a tempestade veio, balançou e ninguém conseguiu acordar Jesus a não ser Pedro. O vento, o raio trovão, e Jesus. Quando veio um discípulo e ele falou:
mestre, não se te dá que morramos. Ele, peraí. Quer dizer que a única coisa que acordou Jesus foi um discípulo? Ele não se despertou, ele não se moveu por conta do vento, ele não se moveu por conta do mar, ele se moveu quando um filho dele veio. Isso significa que Deus não vai fazer nada em relação ao teu problema, enquanto você não entender que você tem que abrir a tua boca e se aproximar de Deus com ousadia e falar: Pai, vamos falar da nossa situação. Está assim a minha vida, está assim. E ele fala: ora com ousadia. Que ousadia é essa? João vai falar que tudo quanto cremos e pedimos, receberemos, porque sabemos que Ele nos ouve. Por que você, para ter certeza que Deus te ouve, alguém tem que revelar o teu nome? Eu amo você, Djalma, eu amo o teu ministério, e eu te trago aqui anos e anos, mas eu te trago porque você, pastor, sabe disso. Por que você só tem ousadia de que Deus te ouve, se Deus falar o teu nome? E você não sabe que Ele te ouve porque você sente o Espírito dEle dentro de você. Isso aqui é bom, eu amo, mas se você não vigiar, isso aqui vai te deixar mal acostumado. Não é o seu chamado, não é o seu ministério, mas eu não entender que isso é uma porção, porque eu faço uma parte no reino, você faz outra parte no reino, ele faz outra parte no reino. Se você ficar só cantando, atrapalha. Se eu ficar só pregando, atrapalha. Se só tem profecia, atrapalha. Há uma parte que deve ser completa, para nos fazer entender. Peraí, temos que entrar com ousadia. Que ousadia que é essa? A ponto de que se você dobrar o teu joelho e orar, você sabe: eu não ouvi ele respondendo, mas eu sei, ele me ouve. Aliás, deixa eu te lembrar só sobre acesso aqui. Eu estou terminando, hein? Estou terminando. Mas diga para alguém que é do teu lado: você tem acesso a Deus em qualquer lugar, irmão, em qualquer hora e em qualquer circunstância. Aliás, diga para essa pessoa, só para ver se ela entende isso aqui, diga para essa pessoa bem alto, diga, mas diga com fé, diga com confiança, diga com quem sabe que está falando. Diga assim: se você tem acesso a Deus, não importa o deserto que tu está, Deus está no deserto. Deixa eu te lembrar isso aqui. Deixa eu te lembrar isso aqui. Você não vai ter profecia o tempo todo na tua vida. Você não vai ter o Djalma o tempo todo com você. Você não vai me ter no teu lado o tempo todo. E ainda assim você tem que andar confiante de que Deus é comigo. Você vai ter que entrar numa sala cheia de invejosos, olhar para os invejosos e falar: Deus é comigo. Você não tem o dinheiro, eles têm, e Deus falou que ia vir para tua mãe, você vai falar: Deus é comigo. Que confiança é essa? Deixa eu te lembrar isso aqui. Você lembra que Jacó, ele sonhou e viu anjos subindo e descendo numa escada no deserto? Você lembra disso aqui? Sim ou não? Deixa eu te ler um texto aqui, João 1,51, palavras de Jesus. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem que era a escada? Jesus. Jesus disse: a partir de hoje vocês vão ver os anjos de Deus subirem e descendo por mim. Agora, onde que Jacó sonhou com a escada? No deserto. Aquilo ali era uma teofania, era Deus dizendo: isso é o que a minha igreja terá. Os meus filhos terão algo. Quando eles estiverem no deserto, mas tiverem a minha presença, se eles dormirem com a cabeça numa pedra, eu vou falar com eles, eu vou mostrar para eles, eu vou dar solução para eles, eu vou dar estratégia para eles. Não há nada que eles precisem mudar do lado de fora para poder receber alguma coisa por dentro. Eles vão estar no deserto, mas ainda vão ter visões, eles ainda vão ter palavras, porque é isso o que eu projetei para a minha igreja: acesso. Eu projetei acesso. Sabe que acesso é esse? É quando você, poucos fazem isso, se tranca no banheiro do teu trabalho e põe o fone do ouvido e faz do banheiro uma igreja. Porque você sabe, não é onde eu estou, mas é quem está em mim. Eu estou no carro, mas se ele está em mim, em qualquer lugar eu ouço ele. No banheiro do avião, ele fala comigo. Lavando roupa, ele fala comigo. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Pergunta: que filho que tem que... Desculpa, se você é um pai e mãe errado, azar o teu, o problema é teu. Não, porque tem pai e mãe que é meio doido.
Mas que filho que mesmo depois de casado tem que bater na porta da casa do pai e da mãe e pedir autorização para entrar? Que filho? Que filho? Se tu é filho, o que Paulo está dizendo é: para de se relacionar comigo como se você fosse estrangeiro. Quer falar comigo? Dobra o teu joelho e fala. Não pode dobrar, está trabalhando, está segurando o bebê? Fala comigo. Por que você me trata diferente? Ah, porque tu tem medo de eu ter algo contra você, mas o meu sangue não te lavou? Te lavou. Você acha que eu não vou te ouvir da mesma forma que eu ouço teu pastor? E você tem que pedir para alguém orar por você, porque você não tem fé de orar por você mesmo mais? Para de me tratar diferente, eu não trato você diferente. Quanto mais firme na fé você fica, menos você precisa de mentoria. Você recebe no público. Verso 20 e terminamos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que de Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que é pedra da esquina? Só para você entender. É uma pedra que fica literalmente na esquina. Essa pedra, ela une duas paredes que estão em posições diversas, Cristiano. Cada parede tem um propósito diferente. Judeus têm um propósito, gentios têm outro. Eu e você temos um, os judeus têm outro. Quem que é a pedra de esquina? Jesus. Ele uniu judeus e gentios, quem tinha lei e quem não tinha. Agora, leia o restante do verso. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo no santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você sabia que se eu cortar o meu dedinho, claro que hoje eu sou crescido, mas os meus filhos, se eu pegar e cortar o dedo deles e amarrar o dedo na mão, sabia que não vai crescer? Porque não é de você estar junto, é de você estar bem encaixado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Como é que você, que nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus, você que tem um propósito divino, pode querer viver, olha bem para mim, querer viver o teu propósito, se você não está encaixado no corpo? Eu estou, frequenta aqui igreja. Quem que é o teu pastor? Eu não preciso, nenhum dedo cresce amarrado. Olha bem o que eu vou te falar. Tu pode ir longe, sendo independente de igreja. Tu nunca vai viver a plenitude do que Deus te prometeu se você não estiver bem encaixado no corpo. Não tem igreja? Procura, acha. Agora põe na tua cabeça. Deus limita o teu crescimento baseado na tua união da igreja. Deus limita. Porque as áreas onde você não conseguir crescer, se você estiver junto de mim e ver o que eu fiz para crescer, você vai crescer igual. Se você confessar o teu pecado para mim, você recebe sentimento de perdão, você recebe cura para os teus pecados, você se sente livre. Deus te perdoa, mas você só se sente perdoado mesmo quando você confessa o teu pecado para o outro. Confessai os seus pecados para os outros. O problema de hoje é que muita gente quer ser crente independente, e Deus está te dizendo: se você fez parte de tudo que eu fiz, que eu te regenerei, te trouxe vida, e não está bem encaixado, eu limito o teu crescimento. Você sabe o que o diabo faz? O diabo luta para deixar a igreja desunida, fazer um monte de crente ser crente independente. E o pior, ele prospera, Nilson, a vida de alguns, para poder, o pessoal falar o seguinte: mas eu sou crente do meu jeito. Cala a boca, tu não é crente do teu jeito, tu tem que ser crente do jeito de Deus. Porque você só pode viver bem o teu propósito se você estiver encaixado, ajudando eu no meu e eu ajudando no seu, porque ninguém é independente. O meu dedo não cresce longe da conexão com o meu corpo. Larga a mão de graça. Ah, mas eu me desapontei com a igreja. Você se desapontou, foi com você mesmo que criou uma ideologia de igreja que não existe. Tua vida, eu falo isso, a Gislaine sabe disso, eu falo isso. Você quer ver a tua igreja, a tua vida crescer? Eu desafio, eu falo, se tu ficar nessa igreja 1 ano, a tua vida não dobrar. Não, mas o senhor está falando de você. Eu não sou a igreja, eu sou o líder da igreja, o dono da igreja é Jesus. Ele me diz o que fazer, quem vier depois de mim vai receber outra direção, mas eu sei do que esse altar tem. O diabo, a única coisa que Jesus elogiou sobre o diabo
foi a união dele. Jesus disse: não tem demônio que briga com demônio. Por quê? Porque ele sabe que reino dividido não subsiste. Você não vê demônio brigando contra demônio. Eles são unidos, tanto que eles são chamados de legiões. Legião é um grupo de soldados romanos que tinha de 3 a 6 mil soldados. Eles faziam isso aqui de João: vem cá, rapidinho, vem cá, larga isso aí, Irã, larga isso aí. Legião é isso aqui, eles levantavam juntos. E eles... é o outro vaso, é o direito, é dislexo, Jesus disse: não tem como o diabo perder fácil para uma igreja desunida, porque o diabo, ele não briga, você não vê demônio brigando contra demônio. Agora tu vê crente brigando contra crente. Olha o que eu estou te falando, olha bem para mim. Você tem noção que se agora todo mundo falasse em línguas estranhas por alguns minutos, tinha câncer sendo expulso? Sem o pastor Djalma pegar o microfone? Por quê? Porque a gente é regimentado, a gente anda num só. É isso que houve no dia de Pentecostes. Estavam reunidos todos no mesmo lugar, no mesmo propósito. Por isso que você tem que entender: enquanto você não criar raiz numa igreja, você não vai comer dos frutos da palavra que eu prego, porque o diabo está lutando para você sair, porque ele vai limitar o teu crescimento. Mas uma vez que você tem raiz, não tem limite para a tua casa, não tem limite das tuas finanças, não tem limite das tuas emoções. Quem sabe que eu estou pregando a verdade, levanta a mão e dá glória. Porque o diabo sabe que a única coisa que ele pode fazer é desunir a igreja, é deixar a igreja dividida, deixar a gente ouvindo a mensagem de casa e não procurando alguém para ser teu pastor, uma autoridade espiritual para dizer: foi longe demais, faça desse jeito. Mas ainda existe gente que sabe que a força da igreja é com a igreja junta. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É Deus te dizendo: se você estiver unido com a igreja, a unção que está no altar vai vir para a barba e vai pegar até o último banco. E se eu curei alguém no altar, eu curo alguém no banco, eu curo alguém na galeria, eu salvo alguém no departamento. É o encaixado. Agora, se você achar, pastor Djalma vai voltar amanhã, fique em paz. Mas o culto de ensino, não posso abrir mão dele. Se tu acha que o diabo está brincando com você, por que ele deixou tudo isso? Por que Deus deixou tudo isso acontecer na tua vida? Que era para ver se você tinha noção do quanto que você tem que estar bem encaixado. Bem encaixado você cresce. Bem encaixado você cresce. Eu já te falei isso um dia, e eu vou te falar isso de novo. Se você continuar bem encaixado, você vai alcançar o que os outros não alcançaram. Porque qualquer um que começa a ter uma pequena ascensão e já larga a igreja: não, mas eu não larguei a igreja. Não tem como você fazer parte do corpo se você não está junto dele. Termino com isso, eu passo agora o pastor Djalma. Qual que é a obra do crente? A obra do crente é: Márcio, será que Deus pode me curar como Ele te curou? Então vamos se juntar e orar, para você ajudar eu fortalecer na minha fé. Porque se a gente se juntar, o corpo vai crescer, e você vai fazer eu fortificar na fé. Eu vou poder ganhar mais almas e glorificar Deus pela vida, através do que Deus fez na sua vida. E ao mesmo tempo eu vou ver em você o que eu quero que Deus faça em mim. Eu sei que Ele pode fazer, mas eu não consigo ver. Então vamos se juntar e andar encaixado, porque encaixado a gente cresce. O diabo não pode perder tempo fazendo outra coisa a não ser isso: desunir a igreja. Fique em pé, nós vamos receber o pastor Djalma. Pastor Djalma, 45 minutos, consegue? Mas ouça isso: amanhã vai ter mais. Eu estou numa série de ensinos. Eu não programei isso aqui para hoje.
Na verdade, quem ouviu a mensagem semana passada, eu falei bem claro: semana que vem eu não vou pregar para deixar o pastor Djalma. Não deu tempo de terminar. Deu tempo? Eu tive que terminar hoje. Será que Deus deixou eu terminar hoje por conta de alguém que está precisando ouvir essa palavra? Até quando você vai querer crescer na estatura que eu te chamei, se tu não está bem encaixado? Deus te abençoe.